Boa noite, minha turma amada. Gente, anunciamos a live no YouTube e eu tava lá no YouTube, mas não funcionou e vim aqui pro Instagram. Espalhe aí que estamos no Instagram para a turma toda entrar aqui. E a culpa não foi nem do YouTube hoje, a culpa foi minha mesmo. Por quê? Eu configurei a live no computador. E eu não sabia que quando a gente configura a live no computador, a gente não consegue entrar pelo celular. E aí eu tentei fazer pelo computador, pelo webcam do computador, mas aí como eu nunca usei o webcam do computador, eu tenho que habilitar o webcam para poder usar. Então, não está habilitada, travou tudo aqui e tive que vir para o Instagram. Foi bom, de uma certa forma. Por quê? Porque hoje a nossa live, nossa segunda aula live, analisando o livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, à luz da Bíblia, ainda será aberta. Seria aberta no YouTube, só os comentários que ficariam restritos aos membros do canal. Fazer a segunda aula aberta, para quê, pastor? Por que de novo aberto? Porque eu quero que outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho conheçam ainda. Mas depois, na terceira e na quarta aula, e talvez vai ter uma aula extra, uma quinta aula provavelmente, na terceira, na quarta e na quinta aula, que vai ser uma aula extra, uma aula complementar, essas aulas serão exclusivas para os membros do canal no YouTube. Então considere ser um membro. Você vai receber um conteúdo que eu creio ser muito bom, que vai abençoar muito a sua vida, com investimento baixo, e vai ajudar a gente. Quem é a gente? Eu e Tiago Batista, que trabalhamos para produzir conteúdo para você no Renovamente. O que a gente recebe é muito pouco, é um valor mais de incentivo mesmo. A gente faz porque a gente ama, né? Mas nos incentiva a trabalhar, investir em algum equipamento, né? Comprar uma luz, como está aqui, né? Investir no equipamento para poder levar o conteúdo para você com qualidade, tá bom? Vamos juntos? Crista já fez o convite aí, vem ser membro do Renova Flix, gostei. Então tem muito conteúdo lá para você renovar a sua mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Julie Coelho também falando que vale a pena, tá bom? Então as próximas 3 aulas serão exclusivas para os membros do canal. Como acessa o canal? Clica aqui no link na minha bio e vai para o canal e se inscreve, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar hoje mais 3, 2 ou 3. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar 3, porque eu tenho um horário para acabar. Ainda tenho compromissos hoje. E como eu tenho esse atraso aqui, talvez eu faça 2 e um pouquinho lições, né? Do 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Por que nós resolvemos trabalhar com esse livro? Esse livro é um sucesso mundial. E quando eu peguei ele para ler, é de um psicólogo muito famoso, Jordan Peterson. Quando eu peguei ele para ler, eu percebi que ele não era um livro de autoajuda. Ele era um livro filosófico e de um conteúdo psicológico profundo. Então eu disse, olha, tem coisa aqui que vale a pena ser compartilhada com a minha turma amada do Renovamente, sempre à luz da palavra. Na primeira aula live, que está no nosso canal do YouTube, também está aqui no IGTV, no Instagram, trabalhamos as 3 primeiras regras. Coisa boa, Léo. Né? A gente trabalha, né, bases psicológicas, à luz da Bíblia, né? 3 primeiras regras. Primeiro, costas eretas, ombros para trás. E falamos que confiança gera confiança. E como podemos ter mais confiança? Confiança faz a gente ousar mais, ir a lugares melhores, fazer mais, viver melhor. A gente trabalha as posturas de confiança, não só físicas, mas mentais, sobretudo. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Eu gostei muito dessa proposta aqui. Às vezes a gente não se cuida
porque temos um complexo, nós temos uma culpa, a gente se larga. E pensamos muitas vezes que cuidar do outro é o que importa. E cuidar de mim mesmo vem em segundo plano, quando na verdade cuidar de você é cuidar do outro. E nós falamos sobre isso aqui, mostramos como esse autocuidado, essa autorresponsabilidade é importante, como se amar é importante, como o Evangelho nos traz para esse lugar de autorresponsabilidade, de autocuidado, de amor próprio, para que nós possamos cuidar de outras pessoas, abençoar outras pessoas, não é verdade? Regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E essa regra, lembre comigo que não é apenas sobre ser amigo de quem gosta de você, de quem ama você, mas de quem quer o melhor para você, porque também quer o melhor para si mesmo, porque sabe o que é melhor. Isso aqui é uma regra que fala muito sobre escolher bem com quem eu vou andar a partir da visão de vida. Se a pessoa não sabe o que quer para si, se a pessoa se autodestrói, ela vai me destruir. Não é porque ela é má, é porque ela não sabe o que é bom. Ela é uma pessoa cega que está caminhando para o precipício e se eu caminhar junto com ela, eu vou cair no precipício junto com ela, seja ela boa ou má. Ela não tem uma visão boa da vida. Então, a gente interpreta essa regra por esse viés e aí você pode conferir também. Tá sim, Josi, no YouTube. E tá, assim, não era no YouTube, era. Eu expliquei aqui no início da live, tivemos um problema com a transmissão no YouTube hoje, por erro meu, acabou travando a transmissão. Mas na semana que vem volta pro YouTube e vai ser exclusiva para os membros do canal. Eu expliquei isso aqui no comecinho da live, tá bom? Vamos lá para as nossas 2 ou 3 regras de hoje. Pelo tempo, acho que vai dar tempo de 2 hoje, no máximo vai entrar um pouquinho na terceira de hoje. Primeiro, regra número 4 das 12 regras é... A regra número 4 é: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Compare você mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso aqui é muito interessante. Jordan Peterson começa esse capítulo falando que já foi mais fácil se destacar, porque nós vivíamos em pequenas comunidades. Então era fácil que você fosse o melhor jogador de futebol do seu bairro, o melhor da sua escola, o melhor violonista da igreja. E você ficava satisfeito com essas comparações locais. Você se sentia bem vencendo os seus companheiros de jornada naquele microverso, né? Naquele micro-universo, naquele ambiente super reduzido. Porém, hoje em dia, nós estamos hiperconectados com o mundo através da internet e ficou cada vez mais difícil nos sentirmos de fato competentes em comparação a outras pessoas, porque estamos conectados com bilhões de pessoas. Então, era fácil alguém se sentir a pessoa mais bonita da rua. Hoje você abre o Instagram e vai ter trocentos modelos, trocentas modelas que vão te trazer uma sensação de que você não é tão bonito, não é tão bonita assim. Você poderia se sentir um ótimo músico, inteligentíssimo, um bom orador, mas você vai para a internet e você vai ver pessoas que são excelentes em tudo isso num nível global. E você acaba se sentindo inferior, acaba se sentindo mal. Então hoje a régua está muito mais alta, né? A equiparação através da internet gera uma pirâmide vertiginosa. A gente às vezes olha para o topo, a gente não consegue nem ver o topo da pirâmide, do quão alta ela é. E aí o nosso senso crítico nos amassa, né? Hoje em dia é muito difícil se sentir de fato bom, competente em alguma coisa diante da gama de pessoas competentes na sua área que existem.
sabia? Na sua área, no que você faz, tem pessoas extremamente competentes e é bem provável que tenham pessoas que hoje desempenham um trabalho que é mais reconhecido que o seu e que de alguma forma é sim melhor do que o seu. E aí o nosso senso crítico nos esmaga. É difícil hoje se sentir bom, se sentir competente, se sentir relevante diante desse universo de comparação tão extenso que a internet promove para a gente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu não estou aqui, e Jordan Peterson me propõe isso, para desarmar o seu senso crítico, de forma alguma. O senso crítico é o que nos faz ter uma avaliação própria daquilo que é razoável, daquilo que é bom, daquilo que é relevante, nos faz evitar papéis ridículos muitas vezes. É importante ter senso crítico. Tem muita gente que, por falta de senso crítico, está entregando ao mundo algo de pouco valor mesmo, algo ruim, algo que até gera vergonha. Por quê? Por falta de senso crítico. Então é importantíssimo ter senso crítico, é importantíssimo ter uma autocrítica. Entretanto, essa autocrítica ela deve passar por alguns parâmetros e no que diz respeito à comparação, a gente tem que ter alguns cuidados. Então vamos lá. Uma coisa que o Peterson fala que é muito interessante é o seguinte: quando você estiver se avaliando, se criticando, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for avaliar a sua vida é perceber que a sua vida ela engloba uma série de fatores que faz cada ponto da sua vida ser único. Você entende? Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live e eu poderia avaliar essa live de várias formas, pela minha capacidade oratória, pelos meus argumentos, pelo número de pessoas que estão aqui participando, pelo número de comentários que estão aqui acontecendo, pelos likes que ela vai receber depois. E são sim parâmetros que podem levar essa live a ser avaliada, se ela é relevante, se ela é boa, se ela atinge o objetivo ou não. Entretanto, existem uma outra grande série de fatores que me fazem avaliar o que eu estou fazendo. Por exemplo, a minha vida é super corrida, né? O meu dia foi super puxado. Eu não faço só isso, eu não sou apenas um youtuber, eu não sou apenas alguém que vive fazendo lives no Instagram, eu faço um monte de coisas. Então, eu vou avaliando o que eu faço nessa gama. Eu estou trazendo para aqui essa minha bagagem do dia a dia. Eu vou avaliando também de acordo com resultados individuais que vão acontecendo e que são maravilhosos. Então, assim, tem uma série de coisas que fazem a minha vida ser muito única para que eu avalie o que eu estou fazendo, o que eu sou, o que eu vivo. Eu não posso ter uma visão muito estrita daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Não é que eu não tenha que ter senso crítico, eu tenho que ter sim, mas dentro de uma perspectiva ampla, dentro de uma visão ampla, sabe? Quem joga, o jogador que joga num campo profissional, ele tem uma série de condições e fatores ali que facilitam ele. Um jogador que joga num campo de barro tem uma série de condições ali que prejudicam ele. Então, você não pode avaliar quem joga num campo sintético como quem joga num campo de barro da mesma forma. Todos os fatores precisam ser analisados para que possamos chegar a uma visão real daquilo que nós estamos vivendo e entregando na vida. É muito injusto, né, comparar pessoas que vivem realidades totalmente distintas. Então, se você quer se comparar a alguém, e se comparar a alguém pode ser positivo, não para ser igual à pessoa, mas para aprender com ela alguma coisa, para se motivar, para avaliar contextos parecidos, tente um contexto bem semelhante. Entende?
uma realidade de vida bem semelhante, uma entrega bem semelhante, uma proposta bem semelhante, ok? Outra coisa interessante que o Jordan Peterson coloca e tem muito a ver com a palavra de Deus é cuidado para nessas comparações que você faz com os outros, que você não valorizar demais o que você não tem e de menos o que você tem. Porque muitas vezes a gente olha para aquilo que o outro tem de melhor e diz, uau, como eu queria ter. Mas você não sabe que tem pessoas olhando para o que você tem, dizendo, uau, como eu queria ter. Como eu queria viver o que ele vive. Como eu queria experimentar do que ele experimenta. Então cada um de nós tem que olhar para aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Eu tenho uma pregação que fala muito sobre isso, porque eu tenho certeza que aquilo que você precisa já está nas suas mãos. Você tem que aprender a valorizar o que está na sua mão e usar o que está na sua mão. A pregação está no meu canal do YouTube, YouTube assim, é quem tem mais será dado, quem não tem até o que tem será tirado. Eu não sei se é bem esse o título, na verdade, mas é sobre esse texto. Eu vou achar o título aqui rapidinho e vou dizer a você que eu quero que você assista essa pregação, tá bom? Uma pregação rápida, inclusive, em relação a outras pregações que nós temos no canal. E eu quero que você assista essa pregação porque ela vai te ajudar muito. Quem tem será dado. Eu vou procurar aqui. Ó. É assim, ó. O título é assim, ó. Quem tem receberá mais. De quem não tem será tirado. É uma pregação que eu fiz há 2 anos atrás e tem só 27 minutos. Tá no YouTube. Já tem 4.000 visualizações. Uma visualização interessante para o meu canal, né? Então, vá lá, assista essa pregação, porque ela vai falar muito sobre o que você tem, o que já está nas suas mãos. Porque é a partir daí que você vai compreender a sua vida. Você vai tirar um pouco o olho do outro, começar a ser grato a Deus pelo que está na sua vida. Agora, uma outra coisa que o Jordan Peterson fala, gente, que é muito legal, preste atenção nisso, é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente entra nesse vício de comparação com outras pessoas, a gente busca ambientes de conforto onde nós pareçamos ser melhores do que os outros. Eu, inclusive, falei sobre isso na semana passada, na regra 3, sobre escolher as companhias certas. E o Peterson fala que um dos motivos que leva a gente a escolher as companhias erradas, muitas vezes, é escolher pessoas em tese inferiores para nos sentirmos bem. E às vezes, nesse vício de comparação, a gente começa a se viciar na sensação de que nós somos melhores do que os outros e ficamos o quê? Ficamos naqueles ambientes de segurança para nos sentirmos melhores. Então o que é que acontece? Eu só converso sobre assuntos que eu domino, eu só faço coisas que eu sei que eu posso me destacar. Só que esse ambiente, muitas vezes, é uma zona de conforto que não gera pra gente crescimento. Você entende? Então, olha como a comparação pode ser perigosa. Se eu sou viciado em me comparar e a partir da comparação é que eu tiro o meu bem-estar, eu posso só entrar em ambientes onde eu seja melhor. Mas se eu só entrar em ambientes onde eu seja melhor do que outras pessoas, eu não cresço, eu não desenvolvo. Porque justamente, às vezes, ser pior ou não ser o melhor que está o meu desenvolvimento. É justamente em dialogar com quem sabe mais que eu aprendo, em jogar com quem é melhor que eu desenvolvo o meu jogo, em trabalhar com quem é melhor que eu desenvolvo as minhas técnicas, né? Em andar com quem se veste melhor que eu aprendo a me vestir, em ouvir quem fala melhor que eu aprendo a falar. Então, olha que coisa maravilhosa. Se eu sou viciado em equiparação para poder fortalecer a minha autoestima, eu só vou buscar quem é inferior, só que eu não cresço. Eu não me desenvolvo. Mas se a minha autoestima não vem da equiparação, mas vem do meu desenvolvimento constante, porque eu me comparo a mim mesmo, então eu tenho prazer em andar com pessoas que são melhores do que eu, porque andando com elas eu cresço, o meu prazer está no meu crescimento, então, e não em ser melhor do que alguém. Nossa, isso é muito legal. Agora, olha que coisa
boa também. Peterson fala bastante sobre o nosso problema com a nossa visão. Preste atenção nisso, problema com a nossa visão. Ele fala que muitas vezes nós estamos insatisfeitos nessas comparações com as pessoas porque nós não temos a visão correta sobre aquilo que de fato é bom para a gente. E aí, o que é que ele propõe? Ele propõe o que o Evangelho propõe. Uma mudança de mente, uma abertura de mente, uma abertura de perspectiva. Peterson fala muito nesse capítulo 4 sobre a questão do foco, como o foco nos cega. E é verdade, para o nosso bem. Né? O foco nos cega. Se você se focar em alguma coisa, você se cega de todas as outras. Quando você se aprofunda em algo, você se foca em algo, você esquece todo o resto do universo infinito. Para o nosso bem as coisas são assim. Então você tem que saber que às vezes você está focado no lugar errado. Imagina o problema que é estar focado no lugar errado. Por exemplo, eu lembro de um rapaz que ele invocou de que era cantor. E ele focou a vida nisso, ele botou a cabeça nisso. E era nítido para qualquer pessoa, e por isso é importante ter bons conselheiros, ou amigos que saibam te criticar para o seu bem, com amor, te direcionar. Para todo mundo era nítido que ele não sabia cantar. E ele passava vergonha na internet, postando as músicas dele, né? Ele cantava mal, ele se chateava porque não davam para ele oportunidades, se revoltava, ele é um rapaz de igreja, se revoltava nas igrejas que ele passava, sofria muito. Por quê? Porque todo o foco dele estava na música. Como ele focava na música, e ele hiperfocou na música, ele não enxergava todo um universo de possibilidades que existiam na vida dele. Eu quero dizer a você que talvez esteja insatisfeito com a sua vida, com a sua carreira, com as suas realizações, que talvez, não sei, talvez você esteja no lugar certo, mas só esteja faltando algumas outras coisas para poder dar certo no lugar certo. Mas talvez você esteja no lugar errado, fazendo as coisas erradas, focando nas coisas erradas, nas relações erradas, e por isso que dá errado. Eu quero te lembrar que existe todo um universo que você não está enxergando. E por que não está enxergando? Porque está focado no lugar errado. Então é preciso abrir a mente, olhar para outras coisas e talvez você vai perceber que existe algo que se encaixa muito mais com você. Jordan Peterson trabalha no livro muito a questão da cegueira, está cego e por isso não vê o que é melhor. Interessante que a palavra de Deus e o Novo Testamento em especial trabalha muito com esse conceito de cegueira. Lá em João capítulo 9, os fariseus ficam com raiva de Jesus porque o Senhor está literalmente chamando eles de cegos. Vocês não conseguem ver o que eu proponho porque vocês são cegos. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo fala que os incrédulos estão cegos para não ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós não vemos o que é bom porque há uma cegueira em nós. E o que nós temos que fazer? Uma renovação de mente, uma transformação mental, uma abertura de mente. E essa é a proposta do Evangelho. Romanos 12:2, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se eu renovo a minha mente, eu renovo os meus olhos, eu vejo muito mais. Eu vejo que existem outras coisas, outras possibilidades. Ou vejo com mais clareza aquilo que eu estou querendo. E consigo desenvolver melhor a minha vida. Eu passo a ter prazer naquilo que de fato é bom para mim. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. Eu quero te recomendar uma outra pregação. Já te recomendei uma. Vou te recomendar uma segunda pregação. Essa foi bem recente. Foi da semana passada. Preguei na igreja, está aqui no meu canal. Também já. Qual é a temperatura ideal? É a temperatura ideal. Esse é o título. Eu vou te mostrar que existem coisas ideais pra gente. A vontade de Deus revela coisas ideais pra gente. E nos falta, às vezes, ter prazer, gostar dessas coisas. O que eu tenho que fazer? Eu lhe explico lá nessa pregação. Hoje eu não posso explicar, não, que eu tenho que adiantar, que tem muita coisa aqui para falar para você ainda. E eu tenho poucos minutos nessa live. Gente,
Então o Jordan Peterson vai concluir com algo muito óbvio, né? Muito que tem que estar no nosso coração, que é você é único. Você é único, isso tem que estar na sua mente. Vou te falar uma coisa, ninguém nunca vai desenvolver seu potencial e estar satisfeito com a vida enquanto não entender a idiosincrasia da vida. O que significa isso? O aspecto completamente único da sua vida. Você é extremamente único e se você não entender isso, você não tem como ser feliz. Lá em Apocalipse 2,17, diz que os vencedores, aqueles que venceram em Cristo, receberão do Senhor como galardão uma pedra branca. E nessa pedra escrito um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Significa isso que Deus tem para você um nome exclusivamente seu, que ninguém mais terá, porque Deus tem um projeto só para você. Deus te pensou como não pensou mais ninguém. Deus tem uma origem para você única, Deus tem para você um destino único e um processo único. Um caminho extremamente único. Vou recomendar agora uma terceira pregação, que também está no meu canal. Foi a pregação da semana retrasada ou retrasada. Não, foi retrasada, se eu não me engano. Tem umas 4 semanas já. E o tema da pregação é extremamente único. Aquilo tem que entrar no seu coração. Ouve tudo ali. Ouve tudo. São textos muito bem, eu acho, muito bem encaixados, que vão gerar para você essa mentalidade de que você é extremamente único. Você tem que entender isso, entender para onde isso te leva. Ok? Então, entendendo que você é extremamente único, para a gente concluir essa regra 4 de não se comparar com os outros, mas se comparar com você mesmo, com o seu eu de ontem, você então chega num lugar de ação que é o quê? Do progresso pouco a pouco. Gente, isso é muito poderoso. Eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas às vezes entra por aqui e sai por aqui, não desce para o coração. Se essa ideia do progresso pouco a pouco entrar no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você vai viver algo extraordinário. Quando essa chave virou na minha mente de fato, foi muito bom. E o livro de Jordan Peterson me ajudou nisso também, né? Me ajudou a consolidar essa ideia. Você tem que entender que a transformação ela acontece aos poucos, né? Não adianta você correr uma maratona hoje e nunca mais fazer uma corrida. Você não vai entrar em forma. Não adianta você estudar 5 horas de inglês hoje e não estudar nem meia hora amanhã. Você não vai aprender uma nova língua. O progresso ele é feito pouco a pouco. A Bíblia fala sobre isso. Provérbios 4,18. A vereda do justo é como luz da alvorada que brilha cada vez mais, progressivamente, até ser dia perfeito. Assim é o nosso caminho, brilho progressivo. 2 Coríntios 3,18, Paulo fala que nós somos transformados progressivamente numa glória cada vez maior pelo Espírito Santo. Até o Espírito Santo não nos transforma do dia... Ele poderia, mas ele sabe que nós temos estrutura para isso. Seria uma loucura, imagina, eu sou um Diogo hoje e amanhã acordo um Diogo radicalmente diferente. Eu enlouqueceria, não tenho estrutura psíquica para isso. Então ele vai operando em nós uma mudança progressiva, 2 Coríntios 3,18. Então, como é que isso quer me dizer na prática? Vamos lá, é o seguinte, você tem que se desafiar cada dia. Esses dias quando eu malho sozinho, né? Aí eu malho do meu jeito. Mas esses dias, essa semana eu malhei com um amigo meu, irmão em Cristo, Lu, né? Que com muita graça tem me servido aqui. E aí o Lu veio malhar comigo, Luciano Libório, né? Meu personal. Ganhei um personal pela graça de Deus. E aí quando o Lu veio malhar comigo, o Lu botou pra mim uma carga maior do que eu costumo pegar. Eu falei, Lu, essa carga aqui eu não pego noite não. Pega sim. É por isso que você não está desenvolvendo. Sabe por quê? Porque você não está dando o passo do desenvolvimento. Quer desenvolver? Você aumenta um pouquinho a carga, aumenta um pouquinho a intensidade, aumenta um pouquinho. Aí você vai se desenvolvendo.
E nesse pouquinho, 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 de repente você caminhou, você cresceu, você se desenvolveu. Agora você precisa se desafiar, dar um passinho para frente, a caminhar um pouquinho mais, a ir um pouquinho além. Em tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Eu não sei, assim, eu não sei qual o seu maior foco hoje, né? Mas se é profissional, tente melhorar um pouquinho o seu serviço, o seu produto hoje. É boa forma, é saúde? Melhora um pouquinho a sua alimentação, mas melhora mesmo. Melhora um pouquinho. Você quer aprender mais da palavra? Aumenta um pouquinho o seu conhecimento a cada dia. Né? Lê mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho, dá um passo um pouquinho. Quer melhorar o seu caráter? Faça um compromisso consigo mesmo, busque a Deus para ter um pequeno avanço nessa área que você está lutando. Vai dando, quando você perceber, você caminhou bastante. Aí você fica focado naquilo que você tem sido. Quando você vai comparando você a você mesmo, o caminho de progresso é contínuo e daqui a pouco, quando menos esperar, você se desenvolveu muito mais do que outras pessoas. Mas isso também não importa. Importa que você se desenvolveu. Porque você tem um compromisso com você mesmo, você tem um lugar de equiparação muito justo, muito claro, muito Qual é o contexto mais parecido com o seu hoje? O seu ontem. Isso pode ser foda. Me veio aqui agora. Olha que legal. O que eu falo nisso? As comparações têm de ser feitas num contexto muito parecido. E qual é o contexto mais parecido com o seu hoje? O seu ontem. Por isso que a sua comparação precisa ser feita com o seu ontem. Isso é muito legal. Muito legal, muito legal, muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Eu vou para a quinta regra hoje aqui do livro. Eu só vou poder falar essa. E as próximas eu vou falar no YouTube, no canal do YouTube, para os membros do canal. Então, você que não é membro do canal, considere ser. Para você pegar, eu vou falar a quinta regra aqui, vai dar tempo na quinta hoje. Mas eu vou falar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 regras. 7 regras muito especiais, todas à luz da palavra, para os membros do canal. Tá bom? Vamos lá então. Essa regra aqui, ela é muito preciosa e quando eu li isso mexeu muito comigo. E eu até recomendo que você leia isso no livro do Jordan Peterson, quem chegou depois, a gente trabalha nesse livro aqui, 12 regras para a vida, só que à luz da Bíblia a gente está analisando esse livro. Que é o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Como assim? Eu vou deixar de gostar dos meus filhos? Sim. Você não vai deixar de amar, mas você pode deixar de ter prazer neles. Pode deixar. Lembre que Jesus era um filho que não só era um filho amado do Pai, era um filho que dava prazer ao Pai. Por essa condição inata, pelo compromisso de amor que nós temos, nós não deixaremos de amar os nossos filhos, mas podemos deixar de admirá-los. Eles podem se tornar pessoas de quem nós não nos orgulhamos, de quem nós não temos, por quem nós não temos orgulho mesmo, nós não temos admiração, nós não temos, satisfação na vida deles. Isso pode acontecer, gente. E isso vai acontecer se você não trabalhar para que isso não aconteça. Se você entregar o seu filho à própria sorte, isso vai acabar acontecendo. Ele vai se tornar aquilo que você não gostaria que ele se tornasse, e você depois vai lamentar, sendo que você poderia ter agido nesse sentido. Por jesuicidência, eu preguei também sobre isso. Foi a minha última pregação, está aqui no canal do YouTube. E o tema é reforma. Se não foi focado nos filhos, focado na gente mesmo, nossa própria reforma. Mas eu uso um texto que é muito interessante, que é Provérbios 22, 6, que fala assim: educa a criança no caminho que deve andar,
e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas na NVI está assim, ó, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela e quando crescer ela não se desviará deles. Ou seja, você é capaz de formatar, de modular, de dar uma forma à criança que vai se perpetuar. Eu fiquei impactado esses dias com o filme King Richard, a história real da família Williams, das multicampeãs do tênis Venus e Serena Williams. A Serena virou, para muitos, a maior de todos os tempos. A Venus também foi número 1 do mundo. E você sabia que antes delas nascerem, o pai delas teve esse projeto? Ele projetou essas meninas para serem o que foram? E está aqui Salomão dizendo, ó, Provérbios 22, 6. Prepare os seus filhos, instrua os seus filhos de acordo com os objetivos que você tem para ele. Então nós somos capazes de dar uma forma, de dar um modelo aos nossos filhos. Eu falei mais sobre esse filme King Richard numa outra live que fiz aqui esses dias, surpresa. Está aqui também no IGTV, assista. Também está no canal do YouTube, assista. Tá bom? Então o que acontece? Ele conta a história, por exemplo, ele estava no aeroporto e viu uma criança que não parava de gritar, de espernear, e os pais estavam envergonhados, as pessoas também estavam se incomodando, mas os pais não tinham nenhuma ação. É como se eles estivessem impotentes diante daquela criança. Deixa eu te falar uma coisa, você não é impotente diante do seu filho. Pelo contrário, Deus te deu ele para que você o crie, o direcione, dê a ele a melhor forma possível. Lógico, tem coisas que excedem a sua capacidade, mas tem coisas que você pode fazer. E você vai fazer com a graça de Deus. Então, uma coisa que o Peterson fala e que é muito real é o seguinte. Ele diz o seguinte, que as pessoas, a sociedade moderna ela tem medo de impor limites aos filhos, ela tem medo de castigar, ela tem medo de disciplinar, e isso é fatal. Esse não entender o papel da disciplina, esse enxergar a disciplina como algo ruim é fatal. Quanto mais para nós que temos a revelação da palavra de Deus e sabemos que a criança não é boa por natureza, preste atenção. Cuidado, ninguém é bom por natureza. Lembre que a nossa fé nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então a criança também nasce com as deformações e as inclinações do pecado. Olha o que diz aqui em Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe, ou traz vergonha para a mãe. Aí entra o que Peterson falou. Cuidado para que seus filhos amanhã não sejam pessoas das quais você não vai gostar. Você vai amar, porque é seu filho, mas você pode não gostar, não ter orgulho. Mas por quê? Porque você entregou a si mesmo. Se você tivesse disciplinado, elas te dariam orgulho, andariam o quê? Num caminho que você projetou. Como você as entregou, elas trazem vergonha para o seu coração. Sabia que na Bíblia o maior castigo de Deus é entregar o homem a si mesmo? Romanos 1, 24 diz que Deus fez isso. Ele entregou homens rebeldes às suas próprias vontades e por isso eles se destruíram. E como é que você vai entregar seus filhos às próprias vontades deles se eles não têm capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim? Se eles são inclinados naturalmente para o mal, porque essa essência está dentro deles. Hebreus 12:6 diz que Deus castiga quem ama. Coloca isso na cabeça. Disciplina e castigo é amor. Jordan Peterson fala algo interessante. Ele fala o seguinte, ele fala que muitas vezes hoje os pais têm medo de disciplinar os filhos e de perder o afeto deles. Mas se ele não me amar mais, se ela não me amar, se não gostar de mim, se meus filhos não quiserem ser meus amigos. Deixa eu te falar uma coisa. Que é experiência pastoral. Eu atendo muita gente. E meus atendimentos, eles
Dou mentoria individual também, não só atendo. Na minha mentoria a gente investiga a vida da pessoa, a infância, tudo. E é muito mais comum, mas incomparavelmente mais comum, eu receber relatos de pessoas tristes com os pais, magoadas com os pais, que não disciplinaram, que não orientaram, que não instruíram, que não impuseram limites, do que magoadas com pais por se exceder em impor limites e em disciplinar. Acontece. Tem pais que se excedem na disciplina, se excedem no rigor, se excedem no castigo e deixam feridas nos filhos. Acontece. Mas é muito mais comum ver pessoas ressentidas por pais que largaram, que abandonaram, que entregaram eles à própria sorte. Olha o que Salomão fala em Provérbios 25, 23. A live vai ficar salva assim, querida. Olha o que Salomão fala. Provérbios 28, 23. Ó, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Ou seja, aquele que se propõe a instruir, e às vezes tem que instruir repreendendo, tem que instruir se opondo, depois vai ser mais amado por quem foi instruído do que aquele que só bajula. E o que é bajulação? É o elogio indevido. Olha que coisa forte. E é justamente o que eu vejo o tempo todo nos meus atendimentos, nas minhas mentorias. Pessoas que têm mais mágoa porque foram bajuladas do que porque foram disciplinadas. Geralmente, quem é disciplinado e bem disciplinado ama o pai, ama a mãe. Diz, meu Deus, que coisa boa que meu pai me disciplinou, que coisa boa que minha mãe me disciplinou, que eu me sinto amado por ele. Eu me sinto cuidado pelos limites que ele me impôs, pelo caminho que ele me ensinou, porque ele me enfrentou na hora certa. Isso é muito real. Olha o que Jesus faz. Jesus, ele era amigo dos discípulos, ele amava os discípulos. E ele diz em João 15, 13 o seguinte: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, falando do que ele estava fazendo, entregando a vida pelos seus amigos. Porém, no versículo seguinte ele fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E no próximo versículo, no 15, ele fala: já não vos chamo mais servos, mas chamo amigo, porque tudo que meu pai me conta, eu conto para vocês. Olha que coisa legal. Então, há entre nós amor profundo. E eu provo esse amor me entregando por vocês. Eu provo esse amor compartilhando o meu coração com vocês. Mas eu também provo esse amor disciplinando vocês. E vocês só podem ser meus amigos se fizerem o que eu mando. Por quê? Porque eu sou amigo, mas eu sou Senhor, para o bem de vocês. Você tem que entender que essa relação hierárquica na família é posicionada para o nosso bem, gente. Jesus é o nosso Senhor não porque ele tem uma vontade de domínio sobre nós, um desejo monárquico. Oh, o Senhor ele tem que reinar sobre nós, tem que ser nosso Senhor. Não, é porque isso é bom para nós. É bom para nós nos sujeitarmos a quem é perfeito, a quem sabe mais do que nós, a quem é maravilhoso, a quem nos ama mais do que a nós mesmos. Por que é importante que filhos se sujeitem aos pais? Porque, pelo menos em boa parte da vida, na infância sobretudo, a adolescência ainda tem muito disso, o pai sabe muito mais do que o filho, o que é melhor para ele. Ele tem mais consciência, ele tem mais maturidade, ele tem mais conhecimento, ele tem mais sabedoria, ele tem mais recursos materiais, emocionais e espirituais para oferecer ao filho. Por isso é bom que ele sim seja o líder, seja o Senhor. Porém, lógico que o senhorio, segundo o Evangelho, é servil. O senhorio do Evangelho não é para dominar, não é para oprimir, é para se entregar, mas tem autoridade. Jesus disse: vocês são meus amigos, mas fazem o que eu mando.
Não para oprimir vocês, mas para o bem de vocês. Então, dar ordem aos filhos, mandar nos filhos, disciplinar os filhos, pôr limites aos filhos, é amor. E você precisa criar neles essa consciência de como essas regras são importantes. Em 1 João 5,3, João diz: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque já há uma revelação de que o mandamento é bom para mim, de que ele me guarda. O Salmo 119 é todo assim. O Salmo está dizendo: eu amo os teus mandamentos, eu amo as tuas leis. Por quê? Porque elas me dão vida, elas me protegem, elas me abençoam. Então você precisa ter mandamento, ter regra, ter norma, ter disciplina para os seus filhos, porque isso é vida, isso é bênção para eles. Se você os entregar, você não está amando. Ah, porque eu quero ser amigo. Você vai ser amigo com mandamento. Você é amigo, mas você também é pai, você também é mãe. Esse lugar não pode ser confundido. Existe uma reverência ao pai e à mãe que tem que ser estabelecida na família. Por quê? Para o bem da criança. Para que valores sejam priorizados. Por quê? Porque imagina, o valor da criança é assistir televisão e jogar videogame. Alguém tem que dizer para a criança que o valor estudar e se alimentar, por exemplo, são mais importantes do que o entretenimento. Quem vai estabelecer isso? A figura de autoridade. Ah, mas se a criança não quiser, aí você vai impor. Porque ela não sabe o que é bom e você é responsável por ela. Entende? Então, para o bem dela, essa hierarquia precisa ser estabelecida para que a hierarquia de valores seja estabelecida. Não é questão de um ser humano, porque hoje em dia a psicologia moderna, às vezes, alguns psicólogos distorcem isso. Ah, não, porque é imposição de um ser humano sobre outro, vamos acabar com a hierarquia na família, mas ele não entende que a hierarquia familiar é tão somente uma hierarquia para estabelecer valores prioritários. Porque aquele indivíduo imaturo não tem capacidade de compreender o que é melhor para ele. E nem sempre eu vou conseguir convencê-lo de que estudar é melhor do que jogar videogame. E se eu não conseguir convencer uma criança de 5 anos de que ela tem que ir para a escola e não ficar o dia todo na televisão, eu preciso impor isso sobre ela, ainda que ela não compreenda, para que ela usufrua do bem mesmo sem entender. Porque isso é o evangelho também. É Deus nos mandando fazer várias coisas que nem sempre a gente entende perfeitamente, mas pela fé a gente faz, crendo que vai advir um bem disso, e é natural, que a gente temos que compreender cada vez mais, lógico, mas nem sempre compreende. Além de João capítulo 13, por exemplo, Jesus está lavando os pés dos discípulos, e Pedro não quer ter seu pé lavado por Jesus. O Senhor falou: eu tenho que lavar seu pé. Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Pedro não entende nada. E se eu falar assim: ó, o que eu te faço agora, você não entende, mas você vai entender depois. Você vai amadurecer, vai ter revelação, Pedro, e você vai entender o que eu estou fazendo com você. A mesma coisa tem que acontecer entre pais. Ah, não, porque a criança não entende, porque ela não... Lógico, quanto mais ela entender, melhor. Mas tem coisas que ela vai ter que fazer mesmo sem entender, confiando em você, porque o valor está em você. E por isso que a hierarquia é importante na família. Então, cuidado com essas visões que destroem a hierarquia na família. Acabam destruindo essa cadeia de valores que são fundamentais para a própria criança. Ok? E quando a gente fala de temor, de reverência, não é medo. É reverência, é respeito, é saber que aquela figura está num lugar de autoridade, num lugar especial. A Bíblia diz em Provérbios 9 e 10, em outros lugares tem Provérbios também, que o temor do Senhor é a base, o princípio da sabedoria. Isso se aplica também para casa, para a família. O temor, a reverência aos pais é o fundamento para que o filho possa construir uma vida abençoada. Por quê? Por isso que inclusive está nos mandamentos honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque é deles que o filho vai receber o norte, a referência, o mandamento, a instrução, a proteção, a provisão. E se ele não os considera num lugar especial, como ele vai receber? Como ele vai seguir? Como ele vai se sujeitar? Como ele vai aprender? Você entende? Por isso que essa reverência precisa ser estabelecida nesse
lugar especial. Ó, falei em filho, apareceu aqui o meu pequeno aqui, ó. E aí, para encerrar, gente, preste atenção. Uma coisa que Jordan Peterson fala que também tem tudo a ver com o Evangelho. Inclusive, ele cita muita Bíblia, viu? Peterson cita muito a Bíblia. Às vezes ele cita com muita propriedade, às vezes eu penso que a interpretação dele não é lá essa interpretação toda. Também ele não é teólogo, né? Ele é um psicólogo. Então, nós estamos aqui, né? Para fazer esse meio campo entre a teologia e a psicologia. Mas preste atenção. Ele dá três conselhos muito legais, que eu acho fundamentais e tudo a ver com a palavra de Deus. O primeiro conselho que ele dá, e lembra que nós estamos no tópico de formar o filho, de evitar que nossos filhos sejam pessoas amanhã que a gente não goste deles. O primeiro tópico que ele dá é o seguinte: tenha pouca regra. Muitas vezes a criança ela não consegue seguir um caminho porque você tem regra demais, você tem coisa demais para ensinar para ela, ela fica confusa, ela fica cansada, ela nem se propõe a entender, a compreender, a praticar, porque ela se estressa com tanta coisa, né? Então assim, tenha poucas regras, né? A regra de comer, a regra de dormir, a regra de tratar o irmão, a regra de... Poucas, não tem 1 milhão de regras em casa. A gente tem regrinha para tudo, aquilo estresse pesa. Interessante que Jesus chega no Novo Testamento, ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Ele resume. A lei são 613 mandamentos, ele resume em 2. Né? Outros rabinos faziam isso também na sua época. Em Mateus 22, em Marcos 12, Jesus ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Paulo vai além e resume toda a lei em Gálatas 5,14 num único mandamento que é amar o próximo. Então assim, simplifica as regras para a criança, simplifica, não fica aquele mundaréu de regra, não. Ó, meu filho, os princípios da vida são isso, 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 isso. Ó, ele vai saber mais ou menos como andar e vai se animar, vai se perceber como alguém que está caminhando no caminho certo. Um outro princípio que ele usa, que ele fala, é de usar a mínima força possível. E aí ele entra na polêmica do castigo físico, que hoje tem gente que abomina o castigo físico e, sem dúvidas, a Bíblia recomenda castigo físico. Ah, mas a Bíblia é um livro antiquado. Não, eu não concordo com isso. O que Peterson fala, eu concordo muito, é o seguinte. O castigo físico, ele deve entrar como último recurso, né? E muito moderado, muito consciente. Você não vai usar um castigo físico com raiva, irado, para não se exceder, para não machucar, né, a criança. Mas às vezes esse castigo físico ele pode ser usado para educar. Ele está sendo educativo? Digamos, né? Vou dar um exemplo aqui. Se a criança ela insiste em procurar objetos cortantes, né? E você fala, você ensina, você educa, você guarda os objetos, mas ela vive querendo caçar alguma coisa e para cortar, para furar, quer furar os amiguinhos. E ela não para com isso. Você já não consegue educá-la de uma outra forma. Talvez um castigo físico que faça ela entender sobre dor, faça ela refletir. Lógico, isso é com muita sabedoria, com limites, com graça, sem se exceder. Mas o princípio é, use a mínima força possível, né? Mas sabe o seguinte, ó, se você, às vezes você não castiga, você não disciplina, mas a vida vai castigar. Você protege demais, mas as dores vão vir de uma outra forma. Mas vamos lá. Uma coisa que ele fala muito interessante é a coisa da afirmação e do estimular e do desestimular, do fazer ganhar e do fazer perder. Ok? Comportamento bom faz ele perceber que ele ganha com isso. Comportamento ruim faz ele perceber que ele perde com isso. Isso é muito didático, isso é muito eficaz, isso é muito educativo, porque isso é um simulacro da vida. A vida é assim.
Se a gente se comporta bem, se a gente faz as coisas certas, a gente começa a ganhar. Se a gente se comporta mal, a gente vai tendo perdas significativas na vida. Então, se você vai educando a criança assim, ela ganhando quando age bem, ela perdendo quando age mal, ela vai começando a entender como funciona a vida. Para encerrar, um último princípio, um último valor sobre a educação que Peterson fala nesse capítulo é a importância de pai e mãe se complementarem na educação, eles estarem juntos nesse processo. E acho que isso é muito bom. E aí, lógico, a gente vai tocar no valor do casamento, no valor da família, isso toca em tudo isso, né? Inclusive eu falei sobre isso no vídeo do filme King James. O vídeo está aqui no IGTV, está no YouTube também. Eu mostro como, assim, o filme é sobre o pai da família Williams, como ele projetou as filhas, mas ele não conseguiria sem aquela mãe. Ele tinha determinação acima da média, foco, garra, planejamento maravilhoso. A mãe também tinha tudo isso, só que a mãe tinha coisas que ele não tinha. A mãe tinha um equilíbrio emocional, uma sensibilidade que ele não tinha, que foi fundamental para que as meninas chegassem onde chegaram unidas, com saúde, felizes, alegres, saudáveis. Então, a complementariedade é muito importante. Criar filhos sozinho é muito complicado, porque falta uma balança, falta uma visão, um puxa para aqui, outro puxa para ali, você vai tentando entender naquele meio campo para onde é que vai as coisas. Como os romanos dizem, né? Em médiosito, a sabedoria está no meio. Então é muito bom visões complementares, às vezes até opostas, que não vão brigar, mas vão tentar se harmonizar para direcionar aquela criança. Então, eu falei mais sobre isso no vídeo. Se você é alguém que cria seus filhos sem um companheiro, é muito legal. Em primeiro lugar, tem que ver por que você cria esse filho sozinho. Ainda que você seja separado, é preciso chamar o pai e a mãe à responsabilidade que eles têm de não só mandar um dinheiro, pagar uma pensão, mas de educar, de participar dessa construção. Mas se você não tem padrasto, tem madrasta, permita-os participar da construção. Tem gente que comete a bobagem de alienar padrasto e madrasta, de não permitir que eles participem. Não. Chama esse padrasto para ser um segundo pai. Chama essa madrasta para ser uma segunda mãe. Permita-os participar, né? Procura gerar essa relação de amor entre eles, que será tão importante para que a criança cresça com complementariedade na educação. Olha o que Salomão fala aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, ó: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Ó, instrução do pai, ensino da mãe. Fundamental para que a criança cresça saudável, bem formada, com a visão madura, forte da vida. Se você não tem, já chamou o ex-marido, a ex-mulher, o pai, a mãe, a responsabilidade, ele não vem de jeito nenhum, busca alguém que possa suprir essa figura paterna ou materna, né? Busca um tio que ame e dá a ele mais autonomia para falar, para educar, né? Leva a criança para ter conversas de homem, né? Com o tio ou com a tia que ama. E leva a menina, você é um pai que cria a menina sozinha, chama a sua irmã, chama a tia, deixa ela ter conversas de mulher com a menina, né? Chama a avó, o avô. É muito importante essa complementariedade na formação da criança. Tá bom, gente? Então, meus amados, vou ficando por aqui. Hoje a gente só pôde trazer 2 regras por causa que a gente começou um pouquinho atrasado pelo problema que deu no YouTube. E na semana que vem a gente volta com mais regras à luz da palavra para os membros do canal. Tá bom? Eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida praticar isso. Pratique essas 2 regras que nós colocamos hoje aqui. Pratique-as, né? Comece esse processo de equiparação com você mesmo de ontem, de progresso diário, de entender a sua forma, de entender o caminho. Assista as pregações que eu recomendei aqui também hoje, assista, né? E também comece esse processo de projeção dos seus filhos. Para amanhã você,
Meu Deus, que bênção. Eu tenho filhos que me dão alegria, que me dão orgulho, que me dão prazer, que são meus amigos. Eu tenho um prazer em andar com eles, em conviver com meus filhos, porque eles são pessoas dignas, cheias da graça de Deus, de bons valores. E você é responsável para que isso aconteça. Tá bom? Um beijo, vou deixar a live salva aqui. Deem like na live. Quando deixar essa... eu vou encerrar agora, aí você vem e comenta. Se comentar aqui no chat, não fica salvo. Mas quando eu encerrar agora, você vem e comenta. Compartilha com alguém, marca alguém nos comentários. Vai no YouTube, se inscreve também, nem ser membro do canal, para pegar as outras lições à luz da palavra de Deus. Tá bom? Bom estar com vocês. Julie, Ana Chamusca, Crissa, querida, presente aqui na live toda comentando. Graça a todos que estão aqui ao vivo. Um beijo, shalom no seu coração.